é importante dizer que a essas alturas Paulo é o grande líder do cristianismo. E ele começa a ser procurado, ele começa a ser caçado. Até que botam a mão nele, possivelmente em Troade. Na mesma cidade que ele escutou aquela voz do varão macedônio: passa Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Europa. Não deu prazo sequer para pegar seus livros, seus pergaminhos, a sua capa, na chegada do inverno. E agora ele não é mais levado para uma prisão domiciliar, onde ele pagava aluguel, onde ele estava debaixo da égide do imperador, sob proteção do imperador. Agora ele é jogado na masmorra mamertina, que era uma região, uma prisão insalubre, fria, lúgubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Eu fico imaginando os fake news da época, os comentários de rua da época. Tá sabendo da última? Tá sabendo aí, ó? Aquele cara, ó, que é pregador, aquele apóstolo, ó, tá preso. É um bandido, é um criminoso. Estava por trás do incêndio de Roma. E o que é curioso é que por onde ele passou, por exemplo, só para perceber as perseguições que ele sofreu, ele foi perseguido em Damasco. Segundo, ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi açoitado em praça pública em Filipos. Ele foi escorraçado em Tessalônica. Ele foi enxotado de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto. A vida não foi fácil para ele. Ele enfrentou feras em Éfeso, lutas maiores que suas forças a ponto de desesperar-se da vida. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi preso e acusado em Cesareia. Ele enfrentou um naufrágio para Roma. Ele foi picado por uma cobra em Malta. Ele chega em Roma preso e algemado. Mas sabe o que ele vai dizer de todo esse registro em Filipenses 1,12? Eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse cara não acreditava em acaso, não acreditava em sorte, não acreditava em azar, não acreditava em misticismo, não acreditava em determinismo cego. Esse homem entendia que a mão de Deus dirigia o seu destino. Por isso, ele nunca se considerou prisioneiro de César, mas prisioneiro de Cristo, embaixador em cadeias. Esse é o apóstolo Paulo. E o espinho na carne de Paulo? Opa, pergunta boa, hein? Agora eu vamos quero tratar falar disso? Você manda, a hora que você quiser. Você que sabe, pastor. Então vamos falar. Então vamos lá. Então vamos entender uma coisa muito importante aqui. Atos 9:13, quando ele está fazendo... Atos 13:13, quando ele está fazendo a primeira viagem missionária, ele para em Perge da Panfilha. Em Perge da Panfilha, um jovem que os acompanhava, chamado Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, abandonou os dois missionários, Barnabé e Paulo. Voltou para a casa da mãe dele em Jerusalém. A igreja de Jerusalém se reunia na casa da mãe dele. A pergunta é por quê? Por que o Marcos abandonou os dois missionários? Eu estou ligando isso aqui com o espinho na carne. Estou falando isso aqui porque está ligado. Primeiro, talvez porque ele pensou que missões fosse turismo, ele era muito jovem, desencantou. Segundo, porque quando ele saiu de Antioquia, quem era o chefe da caravana era o primo dele, Barnabé. Aí mudou no meio do caminho a liderança para Paulo e falou: não, eu acho que a liderança desse aqui eu não vou não. Mas a terceira possibilidade, a que eu creio, está escrita em Gálatas 4, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia. Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Aqui nessa linha. Ó, tá vendo aí? Ó? Tá. Pregou o evangelho pela primeira vez nessa região por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Porque não consta que ele tenha saído de Antioquia da Síria doente. Mas consta que ele chegou no primeiro destino da primeira viagem missionária, na Galácia do Sul, doente. Muito provavelmente essa doença é a mesma que ele refere-se a 2 Coríntios 12:7, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse. Então, notinha de rodapé. Entendi. O espinho na carne de Paulo veio de Deus ou de Satanás? De Satanás. A resposta é de Deus. Por quê? Por quê? É uma boa pergunta. Por quê? Por que eu posso afirmar para você insofismavelmente que o espinho na carne de Paulo veio de Deus? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem alguma dúvida que Satanás luta o dia inteiro para fazer as pessoas um balão de soberba? Claro que ele luta para isso, então, não para evitar isso. Né? Então, o contexto que Paulo menciona isso é porque ele está defendendo o seu apostolado na sua carta, 2 Coríntios, e ele precisa, a contragosto, declarar uma experiência que ele teve há 14 anos, de um êxtase, de um arrebatamento, onde ele chegou ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis.
para contrapor com a glória dessa revelação, Deus colocou nele um espinho na carne, para que não se soberbecesse. Então, esse Marcos deve ter pensado assim, porque perto da Panfilha, onde eles estavam, era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária. Possivelmente, Paulo pegou uma malária que afetava inclusive a visão, com a dor de cabeça alucinante. E quando ele chegou na Galácia, os crentes da Galácia, se possível, teriam arrancado os próprios olhos para dar a Paulo. Então, dá-nos a impressão que o problema de espinho na carne de Paulo, a doença de Paulo, era um problema que afetou a sua visão. É por isso que ele usava um secretário para escrever suas cartas. Entendi. Então, esse espinho na carne, possivelmente, era uma doença física mesmo e estava relacionado à sua visão. Embora não é um assunto fechado. Há muitas opiniões diversas, mas eu acho que essa é a mais consistente, a mais coerente. Entendi. E agora, para onde a gente vai? Para as cartas? Vamos para as cartas. O que eram essas cartas? Por que ele escrevia cartas? Aliás... É uma excelente pergunta. Aliás, por que ele escreveu as cartas e ele estava plantando igrejas e ele estava imaginando que essas cartas um dia se reuniriam na Bíblia? Como que é? Como estava sendo... Existia um Novo Testamento já? Estava em formação. Veja bem, a revelação de Deus, ela é progressiva. O Antigo Testamento, ela é progressiva no Novo Testamento até Cristo. A revelação é progressiva até Cristo. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora, ele nos fala pelo Filho. Em outras palavras, ela é progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Tá. Mas no tempo de Paulo e Pedro, já tinha consciência, eu vou te mostrar isso aqui na segunda carta de Pedro, já tinha-se consciência que o que Paulo escrevia já tinha o peso canônico. Ah, é? Olha aqui que coisa interessante. 2 de Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Então Pedro, que é contemporâneo de Paulo, considera as cartas de Paulo como componentes das escrituras. Então a aceitação já foi praticamente imediata. Então, por que Paulo escrevia essas cartas? Então, ele escrevia porque certamente ele não podia estar lá presencialmente. Que tipos de carta Paulo escreveu? Paulo escreveu cartas às igrejas, Paulo escreveu cartas pastorais. Então ele escreveu para a igreja de Roma, ele escreveu para as igrejas da Galácia, ele escreveu para a igreja de Éfeso, ele escreveu para a igreja de Filipos, ele escreveu para a igreja de Colossos, ele escreveu para a igreja de Tessalônica, e ele escreveu cartas pastorais. O que é cartas pastorais? É carta de Paulo para pastores que trabalhavam com ele. Escreveu Timóteo, escreveu Tito, e escreveu também o que nós poderíamos chamar de um memorando, que é a carta a Filemon. E daqui a pouquinho, se você quiser, a gente trata do que significa essa carta. Tá bom. Né? Então, esse é o conjunto de cartas que Paulo escreveu. Nós poderíamos pensar um pouquinho na cronologia delas. Tá. Primeiro, Paulo escreveu a primeira carta, foi Gálatas. Por que Gálatas? Lembra que a primeira viagem foi na região da Galácia, hoje Antioquia, certo? Quando Paulo retorna desta viagem, conforme Atos 14, 24, 26 e 27, ele reúne a igreja, compartilha com a igreja de Antioquia, que foi a igreja enviadora, quantas coisas fizera Deus por intermédio deles, não quantas coisas fizeram eles, mas quanta coisa fizera Deus, e como Deus abriu a porta do evangelho para os gentios. Aí os membros da seita dos fariseus descem de Jerusalém e dizem assim para esses crentes gentios que estavam sendo recebidos na igreja: se vocês não se circuncidarem, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Bom, isso não é evangelho. Isso é uma perversão do evangelho. Total. Isso é dizer que a obra de Cristo não foi suficiente, que o sacrifício de Cristo não valeu, que a morte de Cristo não é o suficiente, que só a fé em Cristo não basta. Então, foi preciso ter um concílio da igreja, o seu chazinho. Opa, valeu. Foi preciso ter um concílio geral na igreja para resolver o problema doutrinário. Aqui é uma coisa importante, Vilela. Não se pode fazer missões se a teologia está ruim. Porque se a teologia é ruim, quanto mais se prega, pior fica. Foi necessário que corrigisse a rota doutrinária da igreja.
E esse concílio se reuniu com os presbíteros e apóstolos e tomaram a decisão, e escreveram a decisão, e comunicaram às igrejas. É só a fé em Jesus. E não a fé em Jesus mais a circuncisão. Não é só a fé em Jesus mais obras. Não é a fé em Jesus mais ritual sagrado. É só Jesus que salva. A decisão está tomada, a decisão está escrita, a decisão está comunicada. Então Paulo escreve a primeira carta aos crentes da Galácia para refutar essa influência perniciosa dos judaizantes que queriam atrapalhar o andamento da igreja, minar a autoridade de Paulo como apóstolo e minar a liberdade dos crentes em Cristo. Então, Gálatas, eu diria para você que é a grande bandeira da liberdade cristã. É a carta que, juntamente com Romanos, é a grande carta que inspirou os reformadores a dar o brado da reforma do século XVI. É só a fé em Jesus a condição para a salvação. Não se acrescenta mais nada. Então, nesse interregno da primeira para a segunda prisão, ele escreve mais duas cartas. Ele escreve a carta de 1 Timóteo e escreve a carta de Tito, que são cartas pastorais, para quem estava na ilha de Creta e para quem estava lá em Éfeso. Como eles deviam se comportar na igreja de Deus. Agora, então vamos para a última carta, porque um fato acontece no mundo enquanto Paulo está solto. Que fato acontece no mundo que transtorna o mundo? Que época que era? Dia 17 de julho do ano 64. É um incêndio ou não? O incêndio de Roma. A maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes. É criminosamente incendiada. Esse incêndio, Vilela, durou 7 noites e 6 dias. Destruiu... De 17 de julho a 24 de julho. Destruiu a cidade. Destruiu, dos 14 bairros, 10 deles foram devastados. 4 bairros que não foram tão devastados, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Começa um massacre. Os historiadores dizem que faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram cobertos de piche, amarrados nos postes e queimados vivos. Meu Deus. Para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro banho de sangue. É importante dizer que a essas alturas Paulo é o grande líder do cristianismo. E ele começa a ser procurado. Ele começa a ser caçado. Até que botam a mão nele, possivelmente em Troade. Na mesma cidade que ele escutou aquela voz do varão macedônio: passa Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Europa. Não deu prazo sequer para pegar seus livros, seus pergaminhos, a sua capa, na chegada do inverno. E agora ele não é mais levado para uma prisão domiciliar, onde ele pagava aluguel, onde ele estava debaixo da égide do imperador, sob proteção do governador, do imperador. Agora ele é jogado na masmorra mamertina, que era uma região, uma prisão insalubre, fria, lúgubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. É dessa prisão que ele escreve a sua última carta, a sua carta a Timóteo. E nessa carta ele vai mostrar coisas que mexem com a gente. Porque ele diz, por exemplo, no capítulo 2, versículo 9 assim: ô Timóteo, por causa do evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Pensa comigo uma coisa. O homem que é o maior líder do cristianismo é acusado de ser um bandido, um criminoso. Eu fico imaginando os fake news da época, os comentários de rua da época. Tá sabendo da última? Tá sabendo aí, ó? Aquele cara, ó, que é pregador, aquele apóstolo, ó, tá preso. É um bandido, é um criminoso. Estava por trás do incêndio de Roma. Isso é como estar num... Imputaram esse crime para ele? Sim, do incêndio? Como líder do incendiário de Roma. Essa era a imputação do crime. Tô louco. Era a imputação do crime porque Nero tentou se safar. Foi o álibi que ele encontrou. E aí ele vai dizer mais. No capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer para o Timóteo, que era pastor em Éfeso. Timóteo era jovem, tímido, doente. Timóteo está com vergonha dele. Ô Timóteo, não se envergonhe das minhas cadeias. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 15 dessa carta: todos os da Ásia me abandonaram. Todos. Quem eram os da Ásia? Os filhos da fé dele. Gente que ele ganhou para Cristo. Ele vai dizer no capítulo 4, 16, que marcaram uma audiência para ele. O direito romano, estudado até hoje, deu a Paulo o direito de apresentar sua defesa. Marcaram a primeira audiência, está lá no capítulo 4, 16, assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Ou seja, ninguém queria colar sua biografia com a vida de Paulo, para não sofrer as mesmas consequências. Claro. Acovardamento. E aí o que acontece? Paulo é
sentenciado à revelia, a pena de morte. Mas ele diz, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Então, Paulo escreve essa carta no corredor da morte, na antessala do martírio, aguardando o dia da sua execução. Vai dizer para Timóteo o drama que ele está vivendo, da solidão, do abandono, das privações, da ingratidão. Mas esse homem vai encerrar a biografia dele assim: eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ele olha para o passado e diz o seguinte: mas ele foi um combate, mas eu terminei minha carreira, e eu não negociei minha fé. Eu agora estou sendo oferecido por libação, não é Roma que vai me matar, não, eu vou me entregar. E não vou me entregar para Roma, não, vou me entregar para Deus. E eu não estou indo também para o martírio, não. Eu estou indo receber a coroa da justiça. O juiz da terra me sentenciou a pena de morte, mas o reto juiz já me justificou e não tem condenação sobre mim. Então eu estou indo para receber a coroa da glória. Então esse homem não se permitia ser dominado e nem vencido pelas circunstâncias nem pelas pessoas. Ele vive uma vida cristocêntrica, por isso ele termina dizendo assim, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a linda história deste homem que foi o maior apóstolo, maior pregador, maior missionário, maior plantador de igrejas, maior escritor do Novo Testamento, o grande bandeirante do cristianismo. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quiser continuar se informando, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.